Beleza. Posso começar então? Por favor. Então, boa tarde a todos e todas que estão assistindo. Meu nome é Guilherme Santos, sou aqui assessor da diretoria de tecnologia da FAPER. Eu estou como coordenador do programa Centelha RJ. O objetivo aqui dessa apresentação é falar brevemente sobre o programa, apresentar os principais pontos e tirar dúvidas que apareçam, tá? E convidar todos e todas que tenham ideias a participar. O programa Centelha, ele é um programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é operado por uma das suas vinculadas, a FINEP, né? E ele tem uma parceria com a Fundação CERT de Santa Catarina. A concepção, né, do programa Centelha se deu no momento que a FINEP, que tem uma atuação enquanto agência, né, federal de inovação, já histórica, né, no apoio a empresas inovadoras, ela se viu diante de, um, de uma questão que ela não tinha nenhum programa para apoiar a primeira fase, né, de criação de empresa, aquela fase de ideação, quando uma pessoa física possui uma ideia e quer tirar ela do papel, né, e transformar essa ideia numa empresa. Então, ela foi pesquisar iniciativas no país, né, que, que tinham esse foco, né, metodologias, e ela encontrou na Fundação CERT uma metodologia bastante bem sucedida, né? Era um programa chamado Sinapses da Inovação, e ela então contratou a Fundação CERT para ampliar a escala desse programa, nacionalizar, levar para o Brasil todo e batizou de Centelha, né? Então, o Centelha está indo para a sua segunda edição, só que é a primeira vez que acontece no Rio de Janeiro, né? Porque como é que ele acontece? A FINEP lança um edital e escolhe operadores estaduais. E como o Centelha também tem parceria com o CONFAP, geralmente esses operadores são as fundações de amparo à pesquisa de cada estado. Aqui no caso do Rio de Janeiro, a FAPER. Como a gente estava com uma questão burocrática com a FINEP, a gente não conseguia, a gente concorria, ganhava o edital, mas não conseguia assinar o contrato. Dessa vez, no Centelha 2, no último minuto, a gente conseguiu assinar o contrato e lançar o edital em julho desse ano, né? Então, seguindo um pouco aqui da, da apresentação, então a gente vai fazer um pouco da divulgação do programa, mostrar como se inscrever e passar pelos principais pontos que que os empreendedores e empreendedoras interessados devem ter atenção. Então, o programa ele é uma iniciativa voltada para incentivar o empreendedorismo inovador em qualquer área de conhecimento, qualquer setor econômico, tá? E que tem como objetivo transformar ideias inovadoras em empreendimentos social. O Centelha, ele atua naquela primeira fase, né? Como eu falei, na fase que você vai pegar uma ideia, né, e desenvolver ela através de um modelo de negócio, chegar no protótipo, testar, criar o produto e entrar no mercado. Então, o Centelha vai ajudar nessa transição. Então, não é para empresas que já estão operando, atuando. Até é possível que a empresa já exista desde que ela seja bastante iniciante, ou seja, que ela tenha sido criada há menos de um ano da data de lançamento do edital. Mas o principal objetivo é transformar pessoas físicas em pessoas jurídicas, ou seja, criar empresas. Além disso, ele visa fortalecer, né, e conectar o ecossistema de inovação. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, de levar a informação do programa e conectar os atores que estão ligados nessa questão do empreendedorismo no Estado, faz parte do programa, né? Então, dinamizar esse ecossistema, ativar e dinamizar esse ecossistema, e também operar enquanto um programa
capaz de estimular uma mudança cultural, ou seja, formação de cultura empreendedora. Então, também é chegar em pessoas que nunca pensaram em escrever para um edital de fomento, né? Oferecer capacitação para essas pessoas conseguirem desenvolver suas ideias, né? Isso tudo a gente vai ver mais à frente. Então, o objetivo geral é criar empreendimentos, né? Disseminar a cultura do empreendedorismo, mobilizar e articular os atores, né, do ecossistema de inovação de cada local em que ele opera, né? Hoje o Centelha opera já em todo o Brasil. Então, né, esse aqui é só um resumo, né, dos principais pontos: gerar novas empresas, gerar inovações, né, que têm interesse direto da sociedade, das empresas, do mercado, do meio ambiente, etc. E formar cultura e fortalecer o ecossistema de empreendedorismo inovador. E aqui, quando a gente está falando de inovação, vocês vão ver, a gente está falando no sentido bem amplo, né? Então, entra desde nanotecnologia até tecnologias sociais. Então, o programa é voltado para pessoas físicas, né, que atendam as exigências do edital, como vocês vão ver, é muito flexível, basta ter mais de 18 anos e residir no estado do Rio de Janeiro. Então, todo o processo ocorre de seleção, né, ocorre a partir da pessoa física, tá? Mas se essa pessoa física já iniciou a empresa, ela também pode participar. Mesmo assim, ela vai participar como pessoa física, né? Desde que a empresa tenha um faturamento limitado e tenha sido criado há menos de 12 meses da data de lançamento do edital. Então, o Centelha, como eu estava falando, ele oferece os recursos financeiros, que eu vou detalhar, mas mais importante do que isso, ele oferece capacitações e suporte, né? Então, ou seja, em cada fase do programa, a gente vai detalhar as fases, tem capacitações específicas, né, para saber como fazer um modelo de negócio, como enquadrar a ideia, como definir o diferencial inovador, né? Então, a plataforma oferece essas capacitações. Serviços de parceiros, ou seja, os contemplados têm um cardápio de serviços à disposição. O acesso a toda a rede Centelha do Estado, ou seja, incubadoras, aceleradores, investidores, né? E a ampliação da rede, né? Do network, e da divulgação da empresa, né? Então, o Centelha hoje é uma marca muito forte, ele é um programa nacional, então ele também tem uma assessoria de imprensa muito forte, ele é uma vitrine bastante interessante para a empresa. Os contemplados, ou seja, aqueles que chegarem ao final do programa e forem selecionados, vão receber até R$70 mil em subvenção econômica para dar o start na empresa e até R$26 mil em bolsas do CNPq, que podem ser alocados tanto para o proponente, né, um empreendedor líder, quanto para os demais membros da equipe. Né? O programa, então, acontece em 3 fases e em algumas etapas. Né? Então, teve toda uma etapa de articulação e preparação do ecossistema. Estamos agora na etapa 2, que é da divulgação e captação, e aí depois começa o processo seletivo. Né? A fase 1, que é o que está com as inscrições abertas até o dia 1º de setembro, com uma possibilidade de adiamento, mas por enquanto 1º de setembro, é quando você inscreve a ideia. É uma submissão muito simplificada, né? É uma plataforma que depois eu até posso abrir para mostrar a cara para vocês, muito amigável, intuitiva, né? Então você se cadastra e aí você inscreve a sua ideia. É uma página de PDF onde você identifica o problema e a oportunidade de mercado, a solução que você está propondo, qual o diferencial dessa solução em relação ao que já existe e a sua equipe, né? Então, é uma meta bastante ousada de captar 1.000 ideias ao longo do estado e nessa fase 1, uma pessoa, né, um CPF só pode ser líder de uma ideia, mas os membros da equipe é permitido que uma pessoa possa participar como membro de mais de uma equipe. Né? Então, uma pessoa que é um orientador de projetos pode
se colocar o seu CPF em quantas equipes ele quiser, tá? Passa por um funil e chegam a 200 propostas na fase 2, onde uma nova submissão é feita de um projeto mais sofisticado, né? Que aí você já vai ter que definir o mercado, concorrência, tecnologia, etc. E aí 100 passam para a fase 3, onde você apresenta o cronograma físico-financeiro, ou seja, define as rubricas, né, de orçamento, quando você vai gastar ao longo dos 12 meses de execução. Os 50 contemplados têm um tempo para abrir as empresas, contratar os projetos e depois uma fase de acompanhamento por parte, né, dos executores, no caso a FAPERJ, FINEP, Fundação CERT. Como se inscrever? Então, vocês podem acessar o site, né, primeiramente, onde tem todas as informações relevantes, programacenteria.com.br/RJ, pois eu até posso abrir aqui com vocês. Tem o edital, o cronograma, as perguntas frequentes, um local de Fale Conosco, onde, se alguma dúvida não for tirada hoje, vocês podem mandar, que chega e a gente responde por e-mail, né? Além das principais informações do programa, e ali um botão de inscrições abertas. Quando você clicar nas inscrições abertas, você vai ser redirecionado para esse 2, que é a plataforma. Na plataforma, você vai se cadastrar, se inscrever, cadastrar o seu CPF, né? Login e senha, e aí você vai poder acessar a plataforma para, de fato, né, inscrever e submeter sua ideia inovadora. Então, é muito importante ler as regras do edital, que estão disponíveis lá no site, né, ali do slide anterior, ler com muita atenção, assistir as capacitações que estão disponíveis na plataforma, e aí depois proceder para a submissão da sua ideia. Então, nessa fase é muito simplificado, no final dá uma página de PDF, é quase como um preenchimento de um forms do Google, né? Então é muito intuitivo, muito fácil, muito rápido. Em uma manhã você consegue submeter sua ideia. Como campos obrigatórios, a gente tem a descrição do problema, né? Ou seja, o problema que você pretende solucionar, a oportunidade que existe no mercado, os mercados atingidos, a solução que você está propondo, a funcionalidade, viabilidade técnica, em que estágio está de desenvolvimento, os diferenciais da solução, tecnologias desenvolvidas, soluções similares, atratividade como negócio, lembrando que pode ser tanto tecnologia, vamos dizer, científica, tecnologia da informação, mas também pode ser tecnologia social, né? Um levantamento do Centelha mostra que 40% de todos os projetos enviados para o Centelha ao longo do Brasil todo eram de tecnologias sociais. E isso é um foco também, ou ambientais, é um foco hoje da FINEP. E a sua equipe, né? Então, cadastrar os membros, né? E aí você vai apresentar o currículo e a função de cada um na futura empresa e as competências para executar a solução. Todo o processo de avaliação é feito por avaliadores cadastrados, né, que são capacitados para serem avaliadores, para ter um alinhamento. Então, hoje tem uma rede de avaliadores num banco nacional e cada projeto é avaliado por 2 avaliadores. Em caso de discrepância, isso vai para um terceiro que vai arbitrar. Os critérios de avaliação nessa fase são o problema e a oportunidade de mercado, o potencial inovador e a equipe. Aqui é o cronograma, talvez fique um pouco pequeno. A fase 1, que é o que a gente está agora, né, que a gente está captando potenciais empreendedores e ideias, está aberta até o dia 1º de setembro e pode ser que esse prazo seja estendido em mais algumas semanas. Isso vai ser definido em breve. Então, é importante também que vocês sigam, né, conheçam as redes sociais do programa, Instagram, LinkedIn, Twitter, lá tem todas as informações, inclusive projetos, todos os projetos apoiados, né, são divulgados lá ao longo do país, para vocês verem mais ou menos que tipo de projeto está sendo apoiado, né? Vocês vão ver que é bem eclético, de diferentes áreas, diferentes perfis, né? Então o Centelha é para todos e todas, tá? Então isso é basicamente a apresentação, né, o resumo do edital e
eu vou, então, interromper aqui o compartilhamento e eu fico à disposição, caso de perguntas, dúvidas, e depois eu posso fazer a abertura aqui da plataforma para vocês verem. Acho que tem uma pergunta aqui no chat. Essa apresentação, sim, eu vou até deixar já disponibilizado. Já mandei aqui pelo WhatsApp para a Dália, e aí depois ela pode compartilhar com você. Tá? Então já tá disponível aí para você. Tá? Alguma pergunta a mais, gente? Aproveita aqui que ele vai tirar as dúvidas. Nenhuma pergunta? Não, alguém levantou a mão aqui, eu acho que foi o Irving. Eu tenho uma pergunta. Pode Boa perguntar, tarde, Irving. Guilherme. Eu Boa tarde. assisti a outra live que você fez com o BStudio. Verdade, acho que eu lembrei de você. Então, você falou que não poderia ser uma empresa que tivesse nascimento anterior a 2 meses. A proposta não poderia ser de uma empresa desse tipo, mas, por exemplo, se tem uma empresa de calçados e eu tenho uma empresa de calçados, por exemplo, eu quero lançar um aplicativo. Seria uma coisa completamente distinta, daí eu poderia. Só que provavelmente não utilizaria o mesmo CNPJ, né? Você vai ter que criar um novo CNPJ para poder receber o recurso. Porque na hora de receber o recurso, você vai ter que criar um CNPJ ou apresentar um CNPJ. Só que a data desse CNPJ não pode ser anterior aos 12 meses do lançamento do edital. Então, você vai ter que constituir uma nova pessoa jurídica para poder receber. Tá, entendi. Agora, se for o caso, por exemplo, eu sou professor de análise de dados e quero lançar um aplicativo de modelos preditivos, que tem a ver com análise de dados também. Aí eu tenho um MEI, aí eu posso participar, posso criar um projeto para poder criar um outro CNPJ? Pode sim. Ah, tá, perfeito. O importante é que o CNPJ que vai receber os recursos, né, na verdade, não pode ser MEI, ele tem que ser empresa de pequeno porte ou microempresa. Se o seu MEI tivesse menos de 12 meses, você podia só desenquadrar. Só que como talvez ele tenha mais, aí você vai ter que criar uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte nova, um novo número para poder receber o recurso. Tá certo. Obrigado. Tá certo? Valeu. Branco. Alquimia das plantas. Wesley. Está na fila aqui. Boa tarde. Boa tarde, Wesley. O que ocorre? A minha ideia de negócio é sobre mudar o mercado de orgânicos. A forma que eu produzo orgânico aqui, somente eu e minha esposa, a gente consegue baratear muito, a ponto de ovos e a carne das aves e até mesmo itens de hortifruti chegar ao mercado muito barato. Sim. Nós participamos da alquimia da Expo Favela e o nosso investimento seria algo acima de 1 milhão. Esse dinheiro do incentivo de vocês, ele conseguiria me dar um inicial sobre isso, sobre, por exemplo, a produção da ração, entendeu? Sim. A produção da ração, isso. O que eu não consigo encontrar aqui é onde que eu possa adequar no programa Centelha, se seria como tecnologia social ou química e novos materiais. Então, na verdade, na hora que você vai se inscrever, é possível você selecionar mais de um setor. Sim. Então, você não precisa ficar preso a um setor só. Você pode enquadrar como mais de um, entendeu? Você pode botar como... Se envolve esses 2 tipos de tecnologia, você pode enquadrar como... você pode botar como setor principal, sei lá, química e
e secundário tecnologia social ou vice-versa, entendeu? Sim, sim. Ok, então, Mas, obrigado. pelo que você falou, é totalmente aderente ao edital. Ok. Uma coisa importante, já para aproveitar o ensejo aqui do Wesley, que ele já falou que tem mais uma pessoa no projeto, né? Na hora que vocês se cadastrarem na plataforma, não só o empreendedor principal tem que se cadastrar, tá? Todos os membros da equipe também têm que cadastrar o seu CPF. Porque quando você vai escrever a sua ideia e na hora que você vai botar lá a sua equipe, você vai ter que botar por CPF. E a plataforma ela só acha o CPF que está cadastrado previamente na plataforma. Ela não vai cruzar aquilo ali com bases de Receita Federal, algo assim. Então, não só o proponente, mas todos os membros da equipe também têm que se cadastrar, fazer o mesmo processo de cadastramento na plataforma. Ok, perfeito. Beleza, Wesley? Branca, Mili, Gil, não sei se eu falei certo. Falou certo, sim. Boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida tem relação à abertura de empresa, né? Um MEI ele tem um custo muito mais reduzido do que uma LTDA, associação, enfim, os outros tipos de pessoa jurídica. Quando a gente for elaborar a planilha orçamentária, a gente pode incluir esses custos de abertura e manutenção dessa empresa que está sendo aberta na verba do edital? Por exemplo, o contador, que é pagamento mensal, tem alguns impostos, tem Sim, gastos com documentação, enfim, né, Não, então, assinatura digital. Para você abrir uma empresa tem custos, e teoricamente ela ainda não está gerando renda. Esses custos a gente pode colocar na planilha orçamentária. é uma boa pergunta, Branca. Infelizmente, com o dinheiro da subvenção, você não pode arcar com esses custos, né? Porque, por exemplo, serviço de pessoa jurídica, no caso contador, só pode ser serviço eventual, para desenvolver um serviço específico, não pode ser algo recorrente como contador. Subvenção não é permitido pagar nenhum tipo de taxa cartorial ou qualquer uma dessas taxas que envolvem a empresa. Você vai receber a bolsa, né? Não é muito grande, mas a bolsa ela não tem prestação de contas, você pode gastar com qualquer coisa. E você tem que depois, também é importante ressaltar que vocês têm que comprovar depois uma contrapartida de 5% do valor recebido com a subvenção. Então, vocês depois podem aproveitar e declarar esses gastos que vocês não vão poder cobrir com a subvenção como a própria contrapartida, né? Então, na subvenção, esses gastos não podem entrar. São só gastos, por exemplo, serviços pontuais, equipamentos, material de consumo, coisas assim. Tá, ok. Então, mas eles entram como contrapartida. Eles podem entrar como contrapartida porque vocês vão ter que comprovar a contrapartida. Tá bom. Obrigada. Agora, só para reforçar um ponto, aproveitando a pergunta da Branca, é o seguinte: a empresa só será aberta para os 50 que forem escolhidos, tá? Todo o processo vocês fazem pela pessoa física, vocês não precisam abrir a empresa antes. Durante todo o processo, vocês fazem como pessoa física. E em caso de ser contemplado, vocês ainda têm um prazo para abrir a empresa. Por que eu estou falando isso? Para vocês não se adiantarem a abrir a empresa à toa e ficarem arcando com custos por mais tempo, ou se no final vocês não forem contemplados, vocês, né, terem aberto uma empresa sem a necessidade. Tá? Então, todo o processo pela plataforma, tudo vai ser por pessoa física. Só para deixar esse ponto bem claro e reforçar. Acho que a Marinete que levantou a mão. Pode falar, Marinete. Eu te ouvi. Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, que eu cheguei um pouquinho atrasada, mas vamos lá. Sem problema. A pergunta eu já sou microempreendedora há uns 7 anos, né? E agora estou com um projeto que é o Cozinha de Mãe. E aí eu vou ter que mudar esse CNPJ? Então, Marinete, no caso, se você chegar ao final e for contemplada, você não vai poder usar esse CNPJ de MEI.
porque ele já tem mais de 7 anos. Então, você vai ter Sim. que fechar esse, né? Para poder receber os recursos, você vai ter que fechar esse CNPJ e abrir um CNPJ de microempresa para poder receber, e um CNPJ que tem essa data mais recente. Ah, tá. Mas aí Tá eu bom? posso, sim, mas aí eu posso estar me inscrevendo Normalmente. Exatamente. normalmente. Você se inscreve, participa de todo o processo, porque você vai participar com o seu CPF, com uma pessoa física, tá? Você nem precisa mencionar que é MEI, nada disso. Vai como se fosse uma pessoa física que ainda vai abrir a empresa. Se chegar lá no final, tiver a felicidade de ser contemplado, aí você abre, aí você fecha seu MEI, abre o CNPJ, né, com uma data recente, para poder acessar aqueles recursos que eu apresentei. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Bem Obrigado pela. esclarecido. Obrigado. Obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu tenho mais uma, Guilherme, por favor, a respeito das Claro. bolsas do CNPq. Quais são os Tá. critérios para você, né? Porque é certo que é 70 mil mais 26, ou você ainda pode concorrer a bolsas, e se for concorrência, qual o critério? É por graduação? Qual o critério mesmo de seleção das bolsas de CNPq? Perfeito. Então, nesse caso, não há uma concorrência entre as pessoas por aquela bolsa. Todo projeto contemplado tem direito a 70 mil mais 26 mil em bolsa. Tá? Isso aí é por projeto. Você não vai concorrer com os outros projetos e só um vai levar as bolsas, nada disso. São duas ou três modalidades de bolsa, eu acho que são 2 bolsas por projeto, naquela fase 3 que você vai colocar lá, né? E essa bolsa pode ir para você, o líder do projeto indica para quem vai a bolsa, pode ir para ele como líder do projeto, e mais 1 ou 2, eu tenho que confirmar isso, membros da equipe. Ou se você quiser pagar uma bolsa para uma outra pessoa que vai ajudar na empresa também. Mas geralmente a bolsa é o líder do projeto e a equipe que acaba escolhendo ter a bolsa. Uma coisa importante, não tem critério de graduação, nada disso. Tá? CPF, a gente cadastra vocês na plataforma CNPq, vocês abrem a conta do Banco do Brasil e vão receber mensalmente. Esse valor de 26 mil é o valor total em bolsas que o projeto tem. Ou seja, não é um valor mensal, que algumas pessoas perguntam, tá? A gente tem lá um valor da bolsa por mês, vamos dizer 1.300, 1.400, teve um reajuste recente, tá? E aí isso vai sendo pago mês a mês, tá? Para 1 ou mais pessoas. Quando chegar no final dos 12 meses de execução do projeto, ou quando chegar ao limite de 26 mil, a soma de todas essas parcelas que estão sendo pagas, aí termina. Tá? Então, 26 mil é o valor global em bolsas que o projeto como um todo tem. Não sei se esclareci. Sim, Branca? obrigada. Ficou claro? Sim, Perfeito. ficou, Obrigado. obrigada. Nada. Mas essa conta que você falou que tem que abrir é para usar o recurso também dos 70 mais os 26 mil, ou é só do CNPq? São contas separadas. Para os 70 mil, como é pela FAPERJ, o banco oficial da FAPERJ é Bradesco. Aí é uma conta especial, tudo isso vai ser orientado. Vocês vão abrir uma conta do Bradesco para movimentar os 70. A conta do Banco do Brasil é para receber as bolsas, porque o CNPq, como é federal, trabalha com o Banco do Brasil. Então, vão ser contas diferentes. Tá? No caso dos 70 mil, você só pode gastar nos itens financiáveis pelo edital. Não é um dinheiro livre de gasto. Tá? É um dinheiro para gastar com os itens financiáveis lá e previstos no edital. A bolsa é uma bolsa sem prestação de contas financeiras. Você pode gastar com o que quiser. Você só vai fazer uma prestação de contas técnicas, vai fazer um relatório no final. Tá bom? Tá, é mais ou menos 2.100 por mês, né?
mais ou menos? Olha, teve um reajuste. Eu não acho que chega nisso tudo, não. Eu acho que está por volta de 1.400, se eu não me engano. Porque 26 mil dividido por 12 está dando 2.166. Então, porque o que acontece? O edital, quando ele foi feito, ele estava no valor antigo das bolsas. Então, era como se fosse 2 bolsas de quase 1.100. Só que agora, aí dariam os 12 meses, né? Só que agora, o CNPq, recentemente, teve um reajuste no valor das bolsas. E a tabela, não é, se a bolsa foi reajustada, o Centelha não tem uma bolsa especial, vai seguir aquela modalidade que é do CNPq. Só que o CNPq, pelo menos até o momento, ele não aumentou os 26 mil para cobrir os 12 meses. Então, você vai receber, continua sendo 26 mil que vocês vão receber, né, no final de tudo, só que vocês vão acabar recebendo por menos meses, porque o teto vai bater antes dos 12, né? Porque como teve um reajuste, eles não fizeram esse reajuste no valor global, continua 26, então vocês vão receber mais, uma fatia maior por mês, só que por menos dia. Ok. Mais alguma dúvida? Eu acho que Guilherme, ninguém tem mais. você foi muito clara a sua exposição, eu acho que ninguém teve mais dúvida. De qualquer maneira, a Miriam vai colocar no YouTube, tá, essa tua explanação, e eu posso dar o seu contato, o seu e-mail, para se alguém quiser tirar alguma dúvida a mais. Pode dar e-mail, WhatsApp, só Posso não dar o WhatsApp? responde. Pode. Agora, o WhatsApp, se me mandar depois do horário comercial ou final de semana, vai ter que esperar até o dia seguinte ou até segunda-feira. Não, eu já aviso o que acontece. Tem gente que manda mensagem no sábado, 11 horas da noite, eu vou simplesmente ignorar. Eu mando mensagem às 3 da manhã, porque eu acordo cedo, mas tudo bem. Então, eu olha, respondo gente. quando eu puder. Eu posso só aproveitar e rapidamente só abrir aqui a plataforma para vocês verem? Abre sim, por favor. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Espera aí só um segundo. Tá? Eu vou compartilhar a tela. Olha, quando vocês entrarem, então, em programacentelha.com.br/RJ, vocês vão ver essa página, tá? É a página principal do Centelha RJ, tem aqui o mapa do estado, aqui em cima tem o edital, tá? Mas embaixo também vocês podem ter aqui acesso fácil ao edital e ao cronograma. O cronograma também está dentro do edital, mas se vocês quiserem ver ele, acessar de forma mais rápida, clica aqui. Se clicarem aqui no edital, ele vai aparecer, são 20 páginas, com todas essas regras que eu já adiantei algumas, então é importante a leitura, tá? Uma coisa importante, a parte de dúvidas. Vocês cliquem aqui, se ficar alguma dúvida, né, para quem vai assistir no YouTube, ou algum de vocês tiver alguma dúvida depois, vocês cliquem em Fale Conosco, tá? Aí vocês vão botar o nome, o assunto, muito importante, na hora de selecionar o canal, botar Centelha RJ, para essa dúvida chegar para mim, tá? Se vocês botarem outro estado, a pessoa não vai entender. Então, eu que vou responder quando chegar aqui para Centelha RJ, vocês mandam a mensagem e abrem uma solicitação. E aqui, ou aqui em cima, inscrições abertas, ou aqui bem grandão no início da tela, vocês vão clicar aqui em inscrições abertas. Quando vocês clicarem em inscrições abertas, vocês vão ser redirecionados para essa plataforma, que é onde vocês vão se cadastrar e inscrever a ideia de vocês. Tá? Aqui tem um cronômetro com o tempo restante, vocês conseguem acompanhar em tempo real como é que está o andamento. Tá? Então, a gente tem 421 empreendedores cadastrados, 206 ideias iniciadas e 48 submetidos. Muito importante, se o sistema fechasse agora, só essas 48 ideias seriam consideradas.
tá? Essas 206 iniciadas e não submetidas, se elas não forem submetidas até o fim até o fechamento do sistema, elas morrem, elas não vão nem ser avaliadas. Então, vocês podem salvar rascunho quantas vezes quiserem, mas vocês têm que submeter, tá? E quanto antes submeter, melhor, porque isso é um critério de desempate. Então, submetam a ideia, tá? Não deixem para só iniciado, e depois que submeter, vocês têm até o fechamento do sistema para editar também. E a questão de ter mais empreendedor cadastrado do que ideias, né, o conjunto de ideias submetidas ou iniciadas, é porque tanto o líder, o proponente, quanto os membros da equipe, todos têm que se cadastrar. Tá? Então, por isso que a gente tem esse número maior. Então, vocês vão clicar aqui em inscrever-se, tá? Aí vão estar aqui na página inicial, e aí vocês vão se cadastrar, botar nome completo, CPF. Tá? É muito importante, o Centelha é um banco de CPFs, então vocês só podem se cadastrar no Centelha RJ. Se vocês estiverem cadastrados em algum outro Centelha, vocês têm que excluir o cadastro para poder se cadastrar aqui. Tá? E-mail e senha, que vai ser o login, que depois vocês vão ver aqui em cima e entrar com login de e-mail e senha. Gênero, raça. Residente no Rio de Janeiro, muito importante, sim, tanto que já vem pré-preenchido. O proponente, o líder do projeto, tem que obrigatoriamente residir no estado do Rio de Janeiro. Os demais membros da equipe não necessariamente, podem residir até fora do país. Né? Mas como eles têm que se cadastrar, eles vão botar não e digitar a cidade. Mas para o líder é sim, e aí escolhe a cidade, né? Vão estar aqui todos os municípios. Vínculo, formação, celular, etc. O sistema é todo inteligente, então se vocês tentarem passar para o próximo passo, ele não vai deixar, porque vai ficar tudo vermelho, porque vocês deixaram de preencher campos obrigatórios, e no final vocês vão se cadastrar. Tá? Quando vocês depois vão entrar com o login com a senha, né, que é o e-mail e a senha que vocês criaram, vão iniciar a sua ideia inovadora, e aí a mesma coisa que aqui, vai ser um form, vai ter um menu aqui do lado esquerdo com cada item do projeto, e aqui vai ter um campo para vocês preencherem cada item do projeto. Se vocês passarem e deixarem algum campo incompleto, o item vai ficar vermelho e vocês não vão conseguir submeter a ideia. Então, todos os campos obrigatórios têm que estar corretamente preenchidos. Beleza? Então, isso foi uma demonstração aqui bem rápida. É isso. Mas aí, 5 minutos no máximo, senão eu vou ficar preso aqui na FAPERJ, já não tem mais ninguém aqui para tirar dúvidas. Ou depois pelo Fale Conosco também. Alguém tinha chegado a levantar a mão aqui, mas não sei. Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente... Dá para o encerrado? Dá para Então, encerrar. olha, eu queria agradecer o Guilherme por essa oportunidade de passar isso para os nossos alunos e para os ex-alunos, pessoal da Rocinha, que foram alunos de empreendedorismo, por todos os demais. O pessoal chegou atrasado, mas acho que temos mais de 10 alunos aqui assistindo. E vai ficar no YouTube, a Miriam vai colocar no YouTube, e qualquer dúvida, o Guilherme já mostrou que no próprio site da FAPERJ vocês podem, então, elucidar essas dúvidas. Não esquecer para botar Centelha Rio de Janeiro para cair para ele e não para qualquer outra pessoa. Muito obrigado, Guilherme. Disponha quando você precisar de mais vozes, estamos aqui. Tá ótimo. Então, agradecer aí novamente a Dália pela oportunidade de estar divulgando o Centelha e fico aqui à disposição dos empreendedores e empreendedoras. Obrigado, nós. Ok, gente, a gente vai se ver daqui a pouquinho, temos aula hoje. Tudo de bom. Tchau, gente. Boa noite. Tem uma pessoa dizendo que não conseguiu chegar a tempo, que estava no fundão. Então, esse aí vai ficar no YouTube mesmo. Então, tá, tudo de bom. Oi, boa noite. Tchau, boa noite.